Bom, pessoal, vocês que me seguem aqui no canal, vocês sabem, né, que os bolsonaristas, eles sempre têm um plano infalível, né? Eu até brinco que parece o Cebolinha da Mônica. O Cebolinha no gibi, ele sempre tinha um plano infalível para tomar o Sansão, né, o coelhinho da Mônica, e nunca dava certo. Parece também o Dick Vigarista e outros personagens cômicos, né, de história em quadrinho. Os bolsonaristas é a mesma coisa. Agora eles estão criando mais um outro plano infalível. Lembrando que o Paulo Figueiredo já tinha criado um plano para os bolsonaristas acessar a rede do Trump, para poder postar tudo que era proibido pelo Xandão, para colocar o Xandão em rota de colisão com o Laranjão. Não deu certo. O Trump processou o Xandão lá nos Estados Unidos, perdeu. Agora ele está processando de novo e vai perder de novo, tá? E o que acontece? Agora eles estão usando esse segundo processo do Trump, que é mais um plano infalível para derrotar o Xandão. Agora vai, patriota. Só fazer um parênteses aqui, pessoal. É incrível como o bolsonarista é trouxa, né, pessoal? Não querendo ser ofensivo, nem agressivo, mas eles acreditam em tudo. Prenderam o Xandão lá na época que eles estavam lá rezando para pneu, eles acreditaram. O ladrão ia ganhar, ganhou. O ladrão não sobe a rampa, subiu. Tudo que eles falam, que os bolsonaristas falam, eles acreditam. Eles não percebem que não acontece nada. Sabe, cada vez tem uma promessa diferente, uma promessa que vai acontecer, agora vai, 72 horas e nunca acontece. Parece aqueles falsos profetas que ficam fazendo profecias que nunca acontecem. Tem na internet gente assim. Olha, em fevereiro vai acontecer o apocalipse. Chega fevereiro não aconteceu nada. Olha, eu tive uma visão que Deus mudou os planos para agosto. Chega agosto não acontece nada. Não, agora vai ser em setembro. Nunca acontece nada e tem gente que continua seguindo. Enfim, né, quem tem vocação para ser besta, que siga. Aí o que acontece, pessoal? Agora eles estão espalhando na rede, tanto o Paulo Figueiredo quanto o Gengivão, do Alan dos Santos, eles estão espalhando nas redes que o Xandão vai entrar, 72 horas só, na lista da Interpol, a chamada Red List, que é uma lista vermelha, que nem a Carla Zambelli. Ela entrou na lista da Interpol quando ela anunciou que estava fora do Brasil, que ela fugiu do Brasil. E sabe lá por cargas d'água, porque eles estão inventando que o Xandão vai estar na lista vermelha e pode ser preso em qualquer país, e que o Brasil teria obrigação de prender o Xandão. Olha que loucura! Sendo que o Xandão aqui ele é o ministro da Suprema Corte. Quem é que vai prender o ministro da Suprema Corte? Se ele está na instância superior. Um juiz de primeira instância? O Xandão vai lá e derruba a decisão dele e ainda manda prender o juiz. Mas é isso que eles estão espalhando agora pro gado. O gado parece que só se alimenta de comida podre, né, pessoal? Porque eles acreditam nisso. O que acontece? O Laranjão está processando de novo o Xandão. É Laranjão, Xandão, às vezes eu me confundo. Mas o Donald Trump está processando de novo o Alexandre de Moraes, que ele quer que a juíza dê uma liminar, reconhecendo que o Alexandre de Moraes tomou medidas que violam a primeira emenda dos Estados Unidos e que ele pague uma indenização. Então, primeiramente, seria só uma indenização. Primeiro, o Xandão não fez nenhuma medida que violou a primeira emenda dos Estados Unidos, porque o Xandão não atua nos Estados Unidos. Ele atua aqui, no Brasil, em território nacional. Qualquer medida que ele fez, mesmo com brasileiros que moram nos Estados Unidos, ele fez baseado na nossa Constituição. Então ele não fez nenhuma medida baseada na violação da primeira emenda dos Estados Unidos. Até porque, pessoal, é até hipócrita do Trump, né, que ele está expulsando estudantes que apoiem, por exemplo, a Palestina. Ele está mandando expulsar, vasculhar as redes sociais, proibindo a entrada no país. Antes da pessoa conseguir o visto, eles vão xeretar na rede social. Se a pessoa apoiar a Palestina, não entra nos Estados Unidos. Então, que primeira emenda é essa que ele tanto fala, que é de liberdade de expressão, se ele não respeita a liberdade de expressão dos outros? Até jornais ele está ameaçando lá nos Estados Unidos. Ele está botando o terror, que nem o Bolsonaro fez aqui. Aí vem falar em primeira emenda. Então ele vai perder de novo, pessoal. Segundo, se ele está entrando na justiça, isso mostra que aquela tal lei Magnitsky nunca vai ser aplicada. Quer dizer que o Trump já descartou isso daí. Porque senão ele não ia gastar dinheiro com advogado, honorários, abrir um processo, tal, não sei o que. Era só olhar para sancionar a lei, mandar para o Congresso e pronto. Ó. Quero sancionar Mr. Alexandre de Moraes. Mas não, ele está usando a lei. Então mostra que ele não vai acionar a lei Magnitsky, a não ser que ele queira ganhar na justiça, porque aí ele teria um motivo para provar que o Xandão era um ditador, um censor, e aí o Congresso aprovasse. Porque a lei Magnitsky ela tem que ser aprovada pelo Congresso, não depende só dele. Mas mostra o quê? Mostra que ele já está esquecendo essa ideia. E se ele quiser usar a justiça para isso, ele não vai conseguir nunca. Tanto que o Paulo Figueiredo, o Bananinha, eles pararam de falar da lei Magnitsky. O Bananinha ficou sem graça, constrangido, porque saiu no jornal que ele esperava que ia ser até 3 semanas a lei Magnitsky. Passou mais de 3 semanas e não aconteceu nada. Então agora eles têm que inventar outro plano. O plano deles agora é esse. O Xandão vai processar o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes ia ser punido, ia ter uma liminar contra ele lá nos Estados Unidos. E aí, como castigo por ele, como punição, o Trump ia colocar ele na lista vermelha da Interpol como criminoso.
Eles são tão ridículos, pessoal, porque isso aí ia ser o mesmo caso dos bolsonaristas que não entraram na Interpol, como o próprio Gengivão. A Interpol se negou a colocar o Gengivão e aquele Oswaldo Eustáquio na lista da Interpol, porque falaram que eles cometeram um crime de opinião, então não quiseram colocar. A mesma coisa o Alexandre de Moraes. A Interpol não vai querer colocar o Alexandre de Moraes numa lista da Interpol, porque ele cumpriu o trabalho dele aqui no Brasil. Então não tem base legal nenhuma. Até porque, para quem não sabe, o chefe da Interpol atualmente é brasileiro, tá? Eu não sei se foi o Lula que indicou ele, mas ele é um brasileiro. Inclusive é por isso que a Zambelli entrou na lista da Interpol, porque o cara deve estar vendo o que acontece aqui no Brasil. E eu duvido que ele ia colocar o Xandão na lista da Interpol, pessoal. Isso não tem nem como. Primeiro que não tem crime nenhum, ele é um juiz aplicando a lei. Segundo, que esses crimes que eles estão imputando para ele também não é crime de Interpol, entendeu? Ditadura. Se for assim, vai ter que colocar meio mundo ali, de Kim Jong-un a Nicolás Maduro, tem que colocar todo mundo nessa lista. E não estão, pessoal. A única condenação que o Maduro tem é do TPI, Tribunal Penal Internacional, não na Interpol, tá? São coisas diferentes. Então, nunca o nome do Xandão vai parar na Interpol. É só mais uma loucura bolsonarista. E eles estão vendendo a ideia agora no X como se fosse acontecer em breve. Ó, logo o Xandão vai parar na Interpol. Eu quero ver o Xandão ser proibido de pisar em vários países. Ah, a lei brasileira vai ser obrigada a prender o Xandão se o nome dele for para o Interpol. O cara é ministro da Suprema Corte, gente. Quem é que vai prender, mesmo se a Interpol mandar? É ridículo demais, né, pessoal? Chega a beirar o absurdo. Mas é que nem eu falei, pessoal, eles ficam sempre nessa de plano infalível. Aguarde mais 72 horas pela tiótela e não acontece nada. E o gado fica lá se alimentando disso. Agora vai, agora vai. Teve até um que me xingou no Twitter. Ele falou, uma hora a conta vai chegar, seu otário. Eu só respondi pra ele. Aguarde mais 72 horas, patriota. Só mais 72 horas, agora vai. Agora vocês vão pegar o Xandão, derrubar o Lula e o Bolsonaro vai voltar ao poder. Aguarde só mais 72 horas. Infelizmente é uma parcela da população adoecida que acredita nessas coisas, tá? Então tá aí, pessoal, só uma noticiazinha rápida. Quem gostou, dá o like no vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho, ou entra naquela lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram. Compartilhe nos grupos que você tem para as pessoas verem e comente também, que é muito legal o seu comentário, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.